Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Nas primeiras semanas da ofensiva, as vitórias alemãs foram absolutas e avassaladoras, conseguindo grandes conquistas de território em tempo recorde. No entanto, à medida que os grupos do exército alemão se aproximavam de seus objetivos em Leningrado, Moscou e mais ao sul, no rio Volga, a resistência soviética tornou-se cada vez mais tenaz e feroz. A divisão Waffen-SS Totenkopf fazia parte do grupo de exércitos norte, e ela havia marchado por semanas, encontrando um inimigo cada vez mais determinado a detê-la. Finalmente, em meados de setembro, a unidade se viu às portas de uma cidade que mais tarde seria conhecida como Demiansk. Em 21 de setembro, a inteligência militar alemã começou a prever um grande ataque soviético naquele setor. Os soviéticos começaram a lançar ataques preliminares às linhas alemãs, tentando determinar os pontos fracos da divisão. De fato, a ofensiva começou em 24 de setembro. A infantaria soviética, com apoio blindado, começou a forçar a linha alemã. A artilharia da divisão Totenkopf, espalhada nos arredores de Demiansk, repeliu imediatamente o ataque. A segunda companhia do regimento antitanque da divisão estava em posição nas florestas próximas ao norte de Luzno e Demiansk. A unidade havia entrado em território inimigo e teve que suportar o peso do primeiro ataque blindado soviético na manhã do dia 24. 2 dias depois de intensas batalhas, a primeira luz do amanhecer em Luzno trouxe consigo a chegada do resto da divisão, na área que eles tinham perdido há 2 dias. Eles não esperavam encontrar sobreviventes, mas Fritz Christen estava esperando lá, apoiado em seu canhão e parecendo cansado. Ele era artilheiro de um canhão PaK-38 de 5 cm, do regimento antitanque da divisão. Os soldados que chegaram àquela parte da frente não sabiam explicar como um único homem conseguiu parar centenas de soldados soviéticos, dezenas de carros blindados e fazê-los fugir. Mas isso não importava, porque eles estavam vendo com seus próprios olhos. Naquela mesma manhã, Fritz Christen, de 20 anos, foi questionado sobre o que realmente aconteceu, e Fritz declarou o seguinte: "Naquela manhã, nossa bateria foi implantada na borda de uma pequena floresta ao norte de Luzno, cobrindo um posto a leste. O frio e a quietude eram, já para setembro, assustadores. No entanto, estávamos bem equipados. Os comandos logísticos das SS eram independentes, então nunca nos faltou abrigo ou comida, problemas que as unidades da Wehrmacht teriam que sofrer mais tarde. Esperávamos um ataque iminente, mas nunca nessa escala. De repente, ao amanhecer, a artilharia começou a chover fogo sobre nós. Momentos depois, os tanques soviéticos, apoiados por infantaria em grande número, apareceram na frente de nossa posição, nos atacando. A ordem foi rápida e começamos a tentar repeli-los, atirando freneticamente em qualquer coisa que se movesse. Em meio a fogos de todos os calibres, que pareciam vir até nós de todos os lugares, meus companheiros começaram a cair ao meu redor, presas do fogo de infantaria maciça ou pela artilharia inimiga. Meu sargento e camaradas da minha equipe de artilharia logo caíram. Sem pensar, assumi o comando e continuei atacando e atirando, enquanto gritava por apoio de um camarada ou oficial próximo. Consegui acertar alguns tanques, 5 ou 6, bem como vários grupos de infantaria à medida que se aproximavam. Calculo que algumas horas se passaram até que o ataque soviético finalmente cessou. Foi então que descobri por que ninguém havia respondido aos meus pedidos de apoio. Toda a minha unidade havia sido exterminada. Eu estava aterrorizado, sozinho na minha posição. Ainda assim, nunca pensei em recuar, porque a SS nunca recua. Era simples assim. Eu nem achava que deveria manter meu emprego, ou que era minha obrigação fazê-lo. Eu só fiquei lá, isso é tudo. Apressadamente, comecei a tentar cavar uma trincheira em volta da minha peça antitanque. Infelizmente, porque ao pôr do sol os soviéticos retomaram o fogo de morteiro naquele setor. Agarrei-me ao chão da minha trincheira, enquanto as árvores ao redor eram rasgadas mais uma vez, fazendo a única coisa que eu podia fazer, agachar e esperar que a próxima salva não caísse sobre mim. Minutos depois, o fogo cessou, e alguns grupos de infantaria soviética começaram a avançar em direção ao meu posto. Recarreguei o canhão e abri fogo contra eles, que imediatamente me responderam com fuzis e metralhadoras. Continuei atirando, várias vezes até que eles recuaram. Ao cair da noite, recuperei algumas conchas das peças abandonadas mais próximas. Tentei dormir, pois não havia rações de comida, mas não conseguia adormecer, devido às patrulhas soviéticas que não me deixavam. Tive que atirar esporadicamente, aqui e ali, para mantê-los afastados. O segundo dia amanheceu, e com ele novamente o fogo contínuo de metralhadoras e morteiros inimigos, do outro lado da floresta. No meio da tarde, foi decidido fazer outro ataque blindado à minha posição.
pelo menos 2 pelotões de tanques avançaram a toda velocidade contra mim. Recarreguei, mirei e atirei, desesperadamente. Acertei tiros diretos em 7 de seus tanques, desativando-os ou destruindo-os. O resto caiu de volta para suas posições, deixando-me sozinho novamente. O fogo da metralhadora continuou em mim noite adentro. Nas horas de escuridão, tive que rastejar vários metros até as peças abandonadas mais distantes para reunir novamente projéteis, tendo usado toda a minha munição restante durante o ataque daquela tarde. Também consegui desmontar meu canhão, e com a ajuda de alguns troncos quebrados, coloquei-o de volta em posição de tiro, a alguns metros mais ao norte. Achei que era melhor assim, pois minha posição anterior já havia se tornado óbvia demais. Ao amanhecer do terceiro dia, a história foi a mesma novamente. Tiros de morteiro e metralhadora. Talvez também fogo de artilharia mais pesado. Durante todo o dia, os soviéticos tentaram ataques de infantaria. E, novamente, eu atirei de novo e de novo, até que eles recuaram. À noite, rastejei novamente em busca de munição para tentar me manter vivo mais um dia, resistindo ao frio, à fome e ao sono. No entanto, no dia seguinte, os ataques finalmente pararam completamente no meu setor. Depois do meio-dia, ouvi ordens gritando. Havia tropas avançando pelos meus flancos, para o que restava da floresta que eu ocupava. Peguei uma pistola de um oficial caído nas proximidades e me preparei para minha última resistência, imaginando que aquele era o fim. Mas à medida que se aproximavam, ouvi mais claramente as vozes gritando ordens. Eram alemães. Fui salvo. Não tenho muito mais para contar. Quando as unidades da Totenkopf recapturaram Luzno naquela manhã, Christen foi creditado com a derrubada de 13 tanques soviéticos, e sozinho acabou com quase 100 soldados inimigos. Nesse mesmo 27 de setembro, o SS Obergruppenführer Theodor Eicke concedeu a Christen a Cruz de Ferro de primeira classe, e simultaneamente o recomendou para a Cruz de Cavaleiro. Mais tarde ele foi chamado para Rastenburg, para o quartel-general de Hitler, onde foi pessoalmente condecorado com a Cruz de Cavaleiro, tornando Fritz Christen o primeiro soldado alistado em sua divisão a ganhar essa condecoração. Fritz Christen nasceu em Mecklenburg, norte da Alemanha, em 29 de junho de 1921. Ele foi matriculado na Juventude Hitlerista em 1933 e em 1940 ele se ofereceu para se juntar à Waffen-SS e com a patente de SS Sturmann, em 20 de julho de 1941, foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe, por suas ações ousadas durante o início da Operação Barbarossa. Finalmente, após sua façanha, ele retornou à sua unidade, onde continuaria lutando na frente oriental até maio de 1945, rendendo-se às tropas americanas junto com o que restava de sua unidade na Tchecoslováquia. Com a patente de SS Obersthaarführer, lá os americanos o entregariam ao Exército Vermelho, onde ele foi tratado com severidade junto com o resto de seus camaradas nos gulags da Sibéria. Muitos de seus companheiros não sobreviveram a um confinamento tão severo, mas ele foi libertado após vários acordos diplomáticos em 1955. Ele teve uma vida tranquila até sua morte em 1995.